Então vamos lá. É muito importante para o paciente que quer fazer uma cirurgia plástica, que deseja procurar um médico para fazer o seu procedimento, ter em mente o quão é importante um bom profissional e uma boa formação. Porque a gente tem visto aflorar péssimos profissionais que têm uma visão muito limitada do que é a cirurgia plástica, a cirurgia estética, que tem um único objetivo, que é ganhar dinheiro, tem o objetivo financeiro, não tem a preocupação ética e de saúde e de segurança da paciente. Então, vamos começar comentando como é a formação de um cirurgião plástico. O cirurgião plástico é um profissional que se forma médico. A medicina é um curso maravilhoso, difícil, dificílimo de entrar, super concorrido. Claro que existem vários níveis, várias dificuldades, dependendo da universidade que esse médico vai prestar o vestibular, mas normalmente são vestibulares muito difíceis e concorridos. Além dessa primeira etapa, né, que é o vestibular, são 6 anos de medicina. Então, são 6 anos e normalmente são 6 anos de curso integral, manhã e tarde, muitas vezes algumas coisas à noite, plantões, muitos cursos, muita atividade extra, muitos estágios. E nesses 6 anos é formada a base para todo bom médico. Então, são 6 anos da medicina geral. Depois de 6 anos, o médico normalmente presta uma prova, que é super difícil também, para a sua pós-graduação, a chamada residência médica. A residência médica pode variar na cirurgia geral de 2 a 3 anos, para que seja, após concluída, a prestação de uma nova prova para cirurgia plástica. Então, primeiro são 6 anos de medicina, depois ocorre uma prova para cirurgia geral, onde o médico vai ficar fazendo sua residência em cirurgia geral, clínica cirúrgica. Clínica cirúrgica abrange cirurgias eletivas, de emergência, trauma, e tem um apanhado geral, prático e teórico-prático, sobre as mais diversas áreas cirúrgicas, cirurgias abdominais, torácicas, vasculares, e cirurgias de emergência, trauma. Então, pode variar de 2 a 3 anos, onde o médico recém-formado vai ter um aprimoramento na clínica cirúrgica. Apendicectomias, cirurgias de estômago, cirurgias de pulmão, traqueostomia, tórax, cirurgias orificiais, urológicas, vasculares, de todo um pouco. Cardiovasculares, urológicas e tal. Depois de 2 ou 3 anos de cirurgia geral, o médico vai prestar uma outra prova para uma outra especialidade que precisa do pré-requisito de cirurgia geral, que é a cirurgia plástica. Também são provas extremamente concorridas e são 3 anos de cirurgia plástica, estética e reparadora, onde o cirurgião plástico ele aprende as mais diversas técnicas relacionadas às reconstruções, aos traumas, às queimaduras, cânceres, neoplasias, tantas deformidades congênitas, fissuras labiopalatinas, sequelas de acidentes, membros inferiores, face, tudo que envolve a reconstrução, bem como a recuperação e a cirurgia estética, que é dita cirurgia estética, mas seriam as correções de mama, de nariz, de lipoaspiração, de abdominoplastia, de orelha, pálpebras, tudo que envolve a cirurgia estética também. Não são 3 anos. Após o término desses 3 anos, existe uma prova, que é a prova para membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma prova extremamente difícil, são algumas fases, e que também existe uma dificuldade muito grande e deve ser levado muito a sério para passar nessa prova de cirurgia plástica.
tá? Então, basicamente é isso. Sem contar os diversos cursos, congressos, simpósios, trabalhos científicos, revistas científicas e tudo mais que toda essa trajetória envolve a formação do médico. A minha formação é assim, eu tenho 44 anos, sou de Curitiba, e eu fiz a minha faculdade na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Logo, logo eu vou postar algumas fotos lá da minha a grande amada PUC Paraná. A minha turma é de 92, 97, e foi, sem dúvida, um curso de medicina maravilhoso, com uma turma maravilhosa, com grandes amigos, grandes médicos formados, grandes profissionais, uma turma muito estudiosa. Eram outros tempos, a gente se dedicava muito, fazia muito plantão, muito currículo, muita monitoria, fiz monitoria da anatomia geral, anatomia de cabeça e pescoço. Então a monitoria é onde a gente, depois que passa pelo curso, a gente presta uma prova e fica ajudando os professores nas aulas teórico-práticas e principalmente nas aulas práticas, ajudando os professores com os alunos recém-chegados, né? Então, eu fiz a monitoria de anatomia, de cabeça e pescoço, fiz muitos estágios no Hospital Erasto Gettner. Eu fiquei quase 6 anos como acadêmico, prestei prova para oncologia, então tinha uma base boa com a equipe de oncologia do Hospital Erasto Gettner, que é uma super escola de formação e um excelente hospital, referência nacional e internacional em tratamento de câncer. Eu fiz a minha prova para cirurgia geral, eu queria fazer cirurgia geral, fiz a minha prova e minha residência no Hospital Universitário Cajuru, que pertence à Universidade Católica do Paraná, e fiz 2 anos de cirurgia geral e do trauma no Hospital Cajuru. Também foram 2 anos maravilhosos, a gente teve acesso às mais diversas cirurgias de trauma, cirurgias de videolaparoscopia, e estágios aos mais variados. E depois de 2 maravilhosos anos de muito trabalho, muita dedicação, foi muito boa a formação de cirurgia geral no Hospital Cajuru, com muita mão, muito trabalho. Eu fiz a prova para cirurgia plástica no Hospital Evangélico, Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Entrei na residência de cirurgia plástica do Hospital Evangélico no dia 31 de dezembro, primeiro plantão, 31 de dezembro de 99 para 2000. Aquela noite de 99 para 2000. E dali em diante eu fiz 3 anos de formação de cirurgia plástica, estética e reparadora no Hospital Evangélico, com ênfase em queimados, trauma, câncer de mama e muita cirurgia estética. Nós tínhamos uma sala só para cirurgia estética, ambulatório, uma equipe de residentes maravilhosa. E no ano 2000, 2001 e 2002 eu fiz a minha formação no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Terminando essa formação, eu fiz a prova para membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma prova dificílima, logrando êxito e sendo aprovado. E de lá para cá, a gente sempre está em constante aprendizado, com cursos, congressos, simpósios e sempre acompanhando os melhores profissionais. Então, gente, são basicamente 11 anos no mínimo entre medicina, residência de geral e residência de plástica para a formação de um bom profissional, e a gente ainda está aprendendo constantemente. Então, em tempos de tragédias, de mortes, de sofrimento, de sequelas, de maus profissionais, eu gostaria de fazer um alerta, um apelo a todos vocês que buscam um bom profissional. Nós temos muitos bons médicos, excelentes profissionais, que têm ótimas formações em grandes faculdades e universidades de medicina, que foram excelentes alunos, foram grandes cirurgiões gerais, fizeram cirurgia plástica, toda essa formação para poder ter o privilégio e a honra de te atender, que vai te atender da melhor forma possível, e principalmente quando as coisas não vão bem com o cirurgião plástico, ele ainda é o melhor profissional para te corrigir ou socorrer em alguma coisa que não foi bem. Porque a gente vê muitos profissionais que nem médicos são, não tem noção nenhuma do que estão fazendo, ou fazem um cursinho de fim de semana e acabam usando a paciente como uma cobaia. E com
somente o objetivo financeiro, muitas vezes. Usam de um marketing muito agressivo, porque a nós médicos é vedado pelo Conselho Federal de Medicina essa propaganda assim descabida, essa coisa que não que se visa angariar pacientes, mostrando resultados pré e pós. Porque o resultado do pré e pós, muita gente pede, poxa, doutor, me manda o pré e o pós, posta o pré e o pós, o antes e o depois. Pra gente ainda é uma infração ética. Primeiro porque nenhum profissional coloca maus resultados como para chamar paciente. Eu vou botar um resultado feio. Nenhuma pessoa que coloca o resultado, ele coloca um mau resultado. E não é possível prometer para todas as pacientes o que foi atingido naquele caso. Mas dentro do consultório, você vindo à consulta, o cirurgião plástico vai lhe mostrar os prés e os pós e muitas vezes mostra resultados que não são tão satisfatórios, mas que ele teve a formação e tem a capacidade de corrigir o que não ficou legal. Eu sempre comento que toda cirurgia plástica, ela pode incutir uma necessidade de retoque, existem os seus riscos e suas complicações. Mas o que temos visto por aí são profissionais que não têm noção nenhuma de como corrigir o problema que ele mesmo causou, que por algum problema, algum acidente, alguma intercorrência venha a ter aparecido. E o cirurgião plástico, pela formação de medicina, de cirurgia geral, com abrangência nas mais diversas áreas cirúrgicas e clínicas, com a formação em cirurgia plástica, 11 anos de estudo e ainda um aprimoramento, ele é o profissional que tem a melhor capacidade de superar alguma intercorrência. Mas nós estamos vendo por aí profissionais que não se preocupam em nada com a saúde da paciente, não se preocupam em nada com a segurança, com as consequências do que está sendo feito. Profissionais que não são médicos, que não têm noção nenhuma, tem uma área totalmente restrita. E aí quando a coisa acaba indo para um lado que não ele não consegue se solucionar, ele acaba virando as costas para a paciente e pede para a paciente buscar um cirurgião plástico. Olha, eu não consigo mais arrumar, a senhora vai ter que procurar um cirurgião plástico e passe muito bem. Então, a gente tem a formação, tem o estudo, tem a dedicação, tem a expertise. Claro, dentre nós, cirurgiões plásticos, existem profissionais e profissionais, também cabe a você se preocupar com isso, pesquisar quem dentre os cirurgiões plásticos é o melhor. Mas busque excelência para o seu corpo, a sua saúde é o seu maior patrimônio. Primeiro a sua alma, o seu espírito, sua conexão com Deus e com Cristo. A segunda coisa é o seu corpo, a sua saúde. As duas coisas andam juntas. É importante que você preze a sua saúde, esqueça num primeiro momento o financeiro, as seduções. Não vá pela emoção e sim pela razão. Ninguém é cirurgião plástico num estalar de dedos. Não, é uma formação de 11 anos no mínimo. Então não é no estalar de dedos que um doutor bumbum vai virar cirurgião plástico. Cuidado com isso. Cirurgia plástica é coisa séria, nós temos uma sociedade séria, graças a Deus capitaneada por grandes profissionais, temos patronos maravilhosos, foram expoentes da cirurgia plástica mundial de todos os tempos. O professor Pitangui é um exemplo clássico, que é um dos maiores médicos da história do Brasil. Então, por favor, cuidado com quem você entrega o seu corpo. Seu corpo, a sua saúde é o seu maior patrimônio, e a correção, às vezes, feita por o estrago feito, às vezes, por um mau procedimento inconsequente, muitas vezes é irrecuperável. O recado que eu deixo é: pesquise bastante, não faça nada por impulso, não foque no financeiro. Pesquise, analise, escolha o cirurgião plástico para fazer o seu procedimento. Cuidado com os maus médicos, os sedutores, os mentirosos e enganadores, e principalmente com os que não são médicos, nem cirurgião plásticos, não são nada, não tem uma formação médica para isso, porque eles não vão saber tratar as complicações que eles mesmos podem causar. Então, esse é o meu recado. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, tá?
Eu já trabalho, eu já tenho 21 anos de formado, eu me formei em 1997, final do ano. Então, estou indo para 21 anos de formado, praticamente, e são aqui de trabalho já, de consultório, são um pouquinho mais de 15 anos, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem bem, levassem muita coisa em consideração, aonde quer que você esteja, não faça nada por impulso, valorize o seu corpo, valorize a sua saúde, pense nos riscos e se for para se submeter a um procedimento, por menor que seja, escolha bem o seu profissional, pois mesmo pequenos procedimentos com pouco invasivos, por exemplo, preenchimentos de rosto, preenchimentos de face, podem acarretar a graves consequências. Então, estude sobre isso, pense, reflita, que eu tenho certeza que você vai minimizar os riscos e vai entregar a sua saúde, o seu corpo, a sua segurança para o melhor profissional, o mais bem capacitado e o que vai melhor lhe atender, tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos, tudo de bom, tchau, tchau.